Olá, boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada no Brasil e nós estamos começando hoje mais uma live na TV Negócio Fechado. É um prazer, um privilégio estar aqui falando sobre o direito com vocês. E durante a semana nós tivemos algumas pessoas ligando, perguntando e nós trouxemos algumas dúvidas aqui que foram feitas durante a semana, tá bom? Se vocês quiserem acessar os nossos contatos, nós temos uma página no Facebook, Caldeira Paisante Advogados. Nós temos também um website, caldeirapaisante.com.br. Então fiquem à vontade para olhar, para fazerem perguntas. Existe a possibilidade de enviar um formulário direto para o nosso escritório com suas dúvidas. Nós estamos aqui para servir, para atender, tá bom? Olha só, gente, em todas as lives, nas últimas lives, nós estamos conversando a respeito do direito de família e tem surgido muitas dúvidas a respeito desse direito. E não só na live, eu recebo durante a semana as perguntas e eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje 3 perguntas que foram feitas durante a semana. E vocês fiquem à vontade também, se alguém tiver alguma dúvida e gostaria de participar, tá bom? Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. Primeira dúvida é o seguinte: direito real de habitação. Foi trazido um caso para nós em que o pai faleceu e a mãe continua viva. E existem 7 irmãos e um imóvel, um único imóvel em que o casal morava, o pai falecido e a mãe. Alguns dos irmãos querem vender o imóvel para apurar o dinheiro e para receberem parte da herança. E outros não, outros querem que a mãe continue morando no imóvel porque ela não tem outro lugar para ir, ela não tem outra moradia. E como fica isso perante a lei? Perante a lei nós temos uma proteção para o cônjuge sobrevivente que se chama direito real de habitação. Esse direito ele permite que o cônjuge que sobreviveu ele more por tempo indeterminado, tempo vitalício. Se ele quiser ficar ali até a morte, ele pode ficar, independente do fato dos herdeiros terem parte. Suponhamos, no meu exemplo, nós temos 7 irmãos e o cônjuge. Esse imóvel ele vai ser partilhado. Cada um desses herdeiros vai ter uma fração, vai ter uma parte neste imóvel. Ainda assim que esses herdeiros eles sejam proprietários em condomínio, cada um tem a sua fração, cada um tem a sua parte, ainda assim o cônjuge que sobreviveu ele poderá morar no imóvel gratuitamente. Ninguém poderá retirar esse cônjuge do imóvel. Então, é uma proteção que a lei dá àquele que fica, né? Outra questão é a seguinte: independente do regime de bens que o casal tenha escolhido, e mesmo que seja união estável, há essa proteção, tá bom, gente? Há essa proteção. Só não há essa proteção se aquele que faleceu ele era usufrutuário do imóvel e não proprietário do imóvel. Mas se ele era o proprietário, com certeza a lei garante o direito real de habitação. Muito obrigada, Tal Batista, que entrou. É um excelente profissional, te conheço. Obrigada, tá, por você estar nos ouvindo. Francisco, obrigada pelo elogio, tá, Francisco? Então, gente, deixa eu ver. Outra questão que entra no direito real de habitação é o seguinte: e se esse cônjuge que sobreviveu, ele viesse casar novamente, ele perde esse direito? Não, ele não perde. No Código de 1916, existia um artigo que expressava que essa perda, hoje não mais, hoje nós estamos na vigência do Código de 2002, e esse artigo não foi recepcionado pela lei nova, então entende-se que ele não tem valor algum. Então hoje, se o cônjuge sobrevivente ele ficou usufruindo da casa, ele tem o direito real de habitação se ele se casar novamente e o novo marido for morar neste imóvel, há perda do direito? Não, não há perda, ok? Então,
não fiquem com medo, né? Conheça o seu direito para você poder usufruir melhor da vida, tá? Outra coisa, gente, que entra também em relação ao direito real de habitação. E se essa mulher que sobreviveu, ela recebeu um seguro de vida que lhe permite comprar um imóvel, ela terá que deixar o imóvel em que ela reside? Não terá. É entendimento majoritário que ela não precisa, ainda que ela tenha condições. Ela recebeu um seguro, com 100 mil eu compro uma casa, e é o seguro, suponhamos que ela tenha recebido 100 mil e ela tenha condições com esse valor de adquirir uma casa. Ela não perde o seu direito, tá bom? Ela pode comprar uma casa, ela pode alugar essa casa e ainda assim continuar na casa em que ela residia com o marido que veio a falecer. Ok, então essa é a primeira questão que foi trazida durante a semana, tá? Maria de Fátima, oi, gosto muito de ouvi-la. Muito obrigada, paguei 5 anos de aposentadoria, tenho 60 ainda. E é seguro continuar a pagar por mais 10 anos? Olha só, não foi aprovada ainda, as mudanças não foram aprovadas ainda. Possivelmente serão mais do que 15 anos, ok? Eu não conheço o seu contexto como mas talvez uma opção seria você investir numa previdência privada, entendeu? Fazer um seguro. Se você quiser entrar em contato conosco, tá? Esteja à vontade, mas eu penso que não serão mais 15 anos, tá? A reforma é para que essa idade, para que esse tempo seja estendido, ok? Gente, outra pergunta que foi feita é a respeito do FGTS. O que é o FGTS? É um fundo que garante ao trabalhador um certo valor, caso ele seja dispensado do seu emprego sem justa causa. Caso ele não tenha dado causa àquela dispensa, ele vai poder sacar o seu FGTS. É 8% do valor recebido por mês que o empregador tem que pagar, depositar em sua conta salário. Então, esse dinheiro ele vai mês a mês sendo acumulado, mês a mês. Aqui no Brasil, eu penso que é de conhecimento da maioria daqueles que nos ouvem, é possível o saque do FGTS para a compra da casa própria. Houve essa possibilidade. Então, a pergunta de uma das pessoas que nos procurou foi o seguinte: se eu me divorciar, o meu parceiro ele tem direito ao meu FGTS? E interessante que essa questão ela foi alterada recentemente, no ano de 2016, por um julgamento feito no STJ, que é uma das nossas cortes superiores. O que se entendeu? Se entendeu que o FGTS adquirido na constância da união estável ou na constância do casamento, ele agrega o patrimônio comum do casal. Então, suponhamos que o casal ficou junto durante 10 anos. O saldo do FGTS pode ser partilhado durante esses 10 anos. Não o saldo anterior e nem o posterior depois da separação de fato, mas o saldo da constância da união estável ou da união matrimonial. Então é o seguinte, antes não existia isso, então hoje tome cuidado, porque é claro, o seu cônjuge, se estiver atento, ele pode vir a requerer, em caso de divórcio, parte do seu FGTS, ok? Vamos mais. Outra pergunta que foi feita é o seguinte, cadê? O fato de um cônjuge ele está comprando os bens, está colocando no nome dele, apenas no nome dele, isso gera um prejuízo para mim? Olha só, gente, é fácil se provar que existe uma união, existe um casamento. Então, não há problema, não é um grande problema estar o cônjuge colocando os bens apenas no nome dele.
é um grande problema se ele estiver colocando os bens em nome de terceiro, fazendo uma simulação. Colocando em nome do irmão, colocando em nome da mãe, porque futuramente, se você quiser receber parte do que lhe cabe, você vai ter que provar na justiça que houve uma fraude, que houve uma simulação de negócio, que a mãe dele, o irmão, nunca comprou aquele bem, e é uma ação complexa, é uma ação que depende de muitas provas. Então, é melhor ser precavido. Para aqueles que moram fora do país, um conselho que eu dou é o seguinte: se você é casado no exterior, registre o seu casamento no Brasil também. Talvez aqui no Brasil você está como solteira, então você pode mudar o seu status para casada. E aí, se você vir a adquirir algum bem no Brasil, já existe a sua certidão aqui como casado. Outra coisa é o seguinte: junte os comprovantes de todos os valores que vão sendo enviados, todos os dinheiros repassados, para que você tenha também uma prova, tá bom, gente? Então, assim, o fato de colocar o bem em nome de terceiro, que é um problema grave, tá bom? Outra questão foi o seguinte: comprei uma casa no Brasil quando ainda era solteiro, mas fiz a escritura quando já morava com a minha esposa. Se eu vier separar, ela tem algum direito? Olha só, gente, ele falou morava, né? Quando ele comunicou com a gente, então a gente entende que ele vivia maritalmente, ele vivia em união estável. Mas o que ele narra? Ele narra que ele adquiriu o imóvel antes de estar na união, mas foi durante a união que ele fez a escritura, que ele fez o registro. E aí o que acontece? A lei protege essa pessoa, porque ela diz, não é quando foi registrado o imóvel, quando foi adquirido. Se ele adquiriu antes dessa união, ela não terá direito. Agora, se ele adquiriu, se ele comprou, pagou na constância da união, ela vai ter direito, ok? Ouvindo essa resposta sobre FGTS, aqui vai uma pergunta. Doutora, eu fui casado 20 anos, estou separada há 10. Ainda seria possível receber essa metade do FGTS? Não seria possível, tá bom? Você não pode, já passou o prazo, então isso tem que ser feito de imediato para se apurar valores. Talvez nem existem esses valores mais, talvez o seu ex-cônjuge já tenha sacado. E outra coisa, isso foi uma possibilidade que a Corte Superior que abriu em 2016. Antes de 2016, isso não era possível. Então, no seu caso, que está já separada há 10 anos, não é possível para você, ok? Gente, olha só. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais perguntas. A última pergunta, tá? Que foi feita. Tenho 30 anos e sei quem é o meu pai, mas ele nunca quis me registrar. Tenho o direito de ser registrado ou isso é só para quem é menor? Gente, esse direito de reconhecimento de paternidade, ele é imprescritível. Ele não se preclui com o tempo, ele não acaba com o tempo. Então, ainda que você tenha 30 anos ou se você tem 60 anos, você pode entrar com ação judicial para ter esse direito, esse reconhecimento, tá bom, gente? Como filho. E caso seja constatado realmente que é o seu pai, o que é preciso fazer? Vai constar na sua certidão de nascimento, é claro, o nome dele, o nome dos avós, e aí você vai poder usufruir dos direitos relativos a esse nome, que são o direito ao uso do nome, ao parentesco, o direito de herança, tá bom? Então, assim, não é só para quem é menor, ok? Gente, olha só, hoje a gente está com pouco tempo, mas eu não poderia deixar de falar aqui na live. É um compromisso que a gente tem semanal, né, para estar prestando esclarecimentos. Então, se vocês têm alguma dúvida ainda, entre no nosso site caldeirapaisante.com.br e preencha o formulário, mande as suas dúvidas para a gente. Na mesma semana a gente responde, tá bom? E se vocês quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, também nós temos a página do Facebook, Caldeira Paisante Advogados, tá? Um privilégio estar aqui. Nos desculpe, né, o pouco tempo,
mas eu penso que foi esclarecedor também essas dúvidas para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada.